Chegamos agora ao nosso terceiro princípio da transmutação. E com ele a gente vai aprender a entender e lidar melhor com a oscilação da dualidade. O que você entende por liquidez? O que te vem à mente quando a gente fala essa palavra? Você sabe o que significa isso? Você concorda comigo que liquidez é a facilidade que eu tenho ou não tenho de trocar um produto ou serviço? Ou seja, quanto mais líquido, mais fácil é de eu vender aquilo ali. E quanto menos líquido, mais difícil. Então, a partir disso, vamos fazer a seguinte análise. Imagina que a gente tem dois tipos de vendedor. O primeiro é o vendedor de brigadeiro. E o segundo, ele é um corretor de imóveis. O vendedor de brigadeiro, quando ele vende, o seu produto, ele lucra R$2. E o corretor de imóveis, ele lucra R$10.000 quando ele vende também o seu produto. A partir desses valores que a gente está analisando, a gente acaba caindo na ilusão e achando que essa profissão aqui é melhor do que essa. Porém, será que isso de fato é? Será que existe um caminho que seja melhor do que o outro? Quando esse cara aqui ele faz uma abordagem de venda, a cada 3 pessoas que ele aborda, ele consegue fechar uma venda, na média. E esse aqui, ele tem que abordar pelo menos 10 pessoas para fechar uma venda. Só que, se num grupo de 1.000 pessoas, o vendedor de brigadeiro, ele chegar para oferecer o seu produto, é provável que essas 1.000 pessoas, elas tenham esse dinheiro no bolso. Ou seja, o valor de venda final do produto, que é R$3, ele é algo que é acessível, ele é algo que tem liquidez, que muitas pessoas vão conseguir comprar dele. Em compensação, o corretor de imóveis, ele vai chegar para esse grupo de 1.000 pessoas e, primeiro, que nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar um imóvel que, digamos, seja de R$1 milhão. Então, nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar esse imóvel. E segundo, mesmo que ainda tenham essas pessoas, a taxa de acerto dele a cada abordagem ainda é mais difícil que a do vendedor de brigadeiros. Então, quando a gente olha só para um lado, a gente, sem analisar, tipo, corretor de imóveis ele fecha R$10.000 por venda, então é uma profissão que ela é muito melhor. Só que olha como que o lucro dele, dos dois, ele se dá ao longo prazo. O corretor de imóveis, em 6 meses, digamos que ele consiga fechar 3 vendas. E olha que isso é uma boa performance. E aí, quando a gente olha isso aqui, a gente fala, caramba, olha lá, ele deu uma pancada de uma vez, ele deu uma paulada de uma vez e ganhou uma bolada. Legal. E em 6 meses, ele levou todo esse tempo para conseguir vender 3 imóveis. Só que, durante esse período em que ele não fechou as vendas, ele teve outros custos também. Ele teve gasto, ele teve que gastar gasolina, ele teve que gastar em anúncio, ele teve que gastar no aluguel da imobiliária, ele tem os seus próprios custos mensais. Então, a única diferença que tem entre ele e o vendedor de brigadeiros, já que o vendedor de brigadeiros, durante esse tempo, ele estava vendendo todos os dias. Ele estava conseguindo o faturamento dele todos os dias. E também, como é algo que não é difícil dele manter, ele consegue abrir várias lojas, nesse mesmo período. Então, ele também tem uma facilidade maior de escalar as suas lojas. É claro que esse exemplo que eu dei é algo generalizado, mas o que eu estou querendo focar aqui? Que existe uma lei chamada Lei do Ritmo e da Compensação, aonde não tem como existir algo que seja melhor, algo que tenha uma maior vantagem, que tenha um maior benefício comparado ao outro. Porque essa lei faz com que todas as forças elas se compensem. Por exemplo, se numa pancada só eu ganho muito dinheiro, isso significa que, por consequência, ou seja, por esse produto ele ter uma menor liquidez, por consequência eu também fico bastante tempo sem ganhar dinheiro. Ou seja, eu fico bastante tempo para dar essa pancada. Em compensação, o brigadeiro, ele é um produto que ele vende bastante, o lucro dele é muito pequeno, mas
Por compensação, eu também consigo vender ele bastante, né? Com muito mais velocidade, com uma frequência muito maior. Tá, Lucas, e por que a gente tá falando esse negócio de venda, da oscilação aí, que eu não entendi nada até agora? É aí que a gente começa a entender o terceiro princípio, que é o princípio do ritmo, é o princípio do pêndulo. E esse princípio, ele nos mostra que a força que eu puxo para um lado é a mesma força que vai compensar para o outro. Ou seja, tudo na nossa vida está sempre na oscilação entre o positivo e o negativo, entre esses dois extremos que a gente já viu. E quanto maior é a amplitude, né? A amplitude que eu puxo para um lado, ela é proporcional à amplitude que vai voltar. Então, quando eu tenho as ondas do mar, quando eu tenho uma onda grande que ela quebra no mar, o repuxo dela vai ser da mesma proporção. Não tem como uma onda grande quebrar e ter um repuxo, né, digamos, uma onda de 10 metros quebrar e ela ter um repuxo de 1 metro só. Né? Ou seja, a oscilação entre essas forças é sempre proporcional. E isso nos ajuda como? Na prática. Isso significa que na prática, né, através desse nosso primeiro exemplo, quando a gente está passando por uma fase boa da nossa vida, onde as coisas em sequência estão dando tudo certo, tudo dando certo no emprego, tudo dando certo no relacionamento, a família está feliz, todo mundo está curtindo, eu acumulo uma fase de alta. Ou seja, eu acumulo um lado do pêndulo. E por compensação a esse período grande que durou, eu vou ter que passar também por um período da mesma proporção de baixa na minha vida, onde as coisas não vão dar certo, onde a família às vezes passa a brigar, onde os relacionamentos também passam a entrar em conflitos, né? Ou seja, isso é a oscilação da dualidade trabalhando na nossa vida. Então a gente não tem como a gente querer que seja uma linha reta, contínua de positividade, porque a gente sabe que as forças elas precisam oscilar. Elas precisam coexistir, o positivo com o negativo. E quando a gente entende isso nos ajuda a ter um melhor controle, um melhor equilíbrio emocional. Quando a gente estiver passando por uma fase de baixa, quando a gente estiver passando por uma fase que você está com dúvida dos seus projetos, com dúvida do seu objetivo, você faz de tudo e não vem resultado. Porque talvez você esteja fazendo algo, né, que você precisa aprender ainda uma lição. E isso é normal. Você não precisa se sentir ruim, você não precisa sentir que você está fazendo algo errado, que você deveria estar fazendo algo diferente. Você não precisa se julgar achando que esse resultado ele é a sua incapacidade. As fases ruins, elas fazem parte do nosso processo. Uma segunda maneira da gente utilizar a oscilação do pêndulo a nosso favor é a gente entender que, lembra das nossas expectativas? Quando eu passo a criar expectativas muito longe da realidade, onde as coisas estão dando muito certo, naquela fase boa, eu começo a entrar no estado de euforia. Caraca, venci a dualidade, zerei o jogo, agora nada vai dar de errado comigo. Poxa, esse negócio que o Lucas falou de dualidade é uma ilusão, isso aí não existe não. Ele não sabe das técnicas que eu tenho pra vencer e enganar a dualidade, né? Então você começa a criar vários cenários mentais na sua cabeça muito positivos, onde você acha que aquela fase boa que você tá vivendo, aquela fase né, de coisas que estão dando certo, ela vai ser infinita, que ela nunca vai acabar. Porém, quanto maior é essa euforia, né, ou seja, quanto mais você oscila para cima, por compensação, vai chegar uma hora que você vai oscilar na mesma força para baixo. Então, se você tá com um grau muito alto de emoção positiva, a hora que você tiver que oscilar, você vai sentir um grau muito grande de depressão, né? De medo, de raiva, de ódio, de tristeza, né? Então, sabendo dessa oscilação, isso nos ajuda a entender que... Como que isso ajuda a gente na prática? Entender que o controle emocional, o equilíbrio das nossas emoções, o que ele é? Não é deixar de oscilar. Não é nunca mais passar por nada negativo na sua vida. Mas é entender que existe esse pêndulo. Que as coisas vão ter que oscilar. Então, se você está entrando
Né? Você diminui a sua oscilação. Ao invés de ficar em mais 100 para menos 100 e a sua vida ser essa montanha russa, de uma hora você tá super feliz e outra hora você tá super triste, você passa a ser um cara mais equilibrado. Você passa a ser um cara que, tá, as coisas estão dando certo para mim. Eu tô numa fase de alta. Vou curtir, vou aproveitar, show de bola, é claro, né? Eu não vou também aqui jogar água no meu chopp. Mas, quando você tá passando por essa fase, você entende, opa, eu já entendi que as coisas estão dando certo comigo. Porém, eu lembro que existe o pêndulo. Eu lembro que uma hora isso vai oscilar. Eu lembro que vai ter um momento que as coisas não vão estar dando certo como eu gostaria. E tá tudo bem. E aí, quando isso acontece, quando o pêndulo ele volta, quando a polaridade ela inverte, você não vai parar lá no menos 100. Você não fica tão desesperado. Você fica aqui, ó, oscilando entre mais 20 e menos 20. E aí, quando você tá passando por essa fase de baixa, você tá no olho do furacão, você tá no olho da tempestade, você fala, opa, tô numa fase de baixa. Isso significa que tem algo para eu aprender aqui. Tem algo para eu revisitar que eu tava fazendo que eu preciso mudar. E também que essa fase de baixa ela não é infinita. Uma hora ela vai ter que voltar a oscilar para positivo. Uma hora as coisas vão ter que voltar a dar certo na minha vida. Uma hora eu vou encontrar a solução para esse problema aqui que eu tô só enxergando ele agora. Então essa é a grande importância do pêndulo. E aí, qual que é o exercício que a gente pode fazer para treinar e enxergar esse pêndulo no nosso dia a dia? Primeiro, comece a perceber essa oscilação na sua vida. Então isso acontece desde o micro ao macro. Desde quando você acorda e você tem essas oscilações no seu dia, até você ter oscilações de semana, oscilações de meses e oscilações de anos. Então, digamos que você acordou, você tomou seu café, tá tudo dando certo, né? Tudo indo conforme você espera. E aí, do nada, você vai e derrama uma xícara de café na sua roupa do trabalho. Olha aí a expectativa negativa acontecendo. Olha aí o pêndulo oscilando. E aí, quando isso acontece, você fala, pô, beleza, tranquilo, isso aqui não vai estragar meu dia. Eu vou ali trocar de roupa. Ou então, poxa, o que eu tava pensando quando isso aqui tava acontecendo? Será que, né, tem alguma coisa que a vida tá querendo me ensinar? Será que tem algum aprendizado aqui para eu absorver? Né? Então, às vezes, quando há uma quebra muito grande de expectativa, também há esse aprendizado. E isso vai treinando a gente entender e aceitar melhor cada vez a dualidade. O segundo ponto é como você tem reagido a essa oscilação. Você estraga o seu dia, você estraga a sua semana, o seu mês, você fica brigando com todo mundo quando você está passando por uma fase mais difícil? Então, será que não está na hora de você entender que essa lei existe e que isso é super normal? Você não precisa se sentir o cocô do cavalo do bandido quando isso acontece. Você não precisa se sentir inferior às pessoas. Porque cada um, às vezes, vai estar numa fase diferente. E todos nós passamos. Por melhor que seja equilibrado emocionalmente, por mais iluminado que a pessoa seja, todos passam por essa fase de dualidade. Terceiro, essa aí é importante. Você está tentando manipular o pêndulo e é aí que o caldo engrossa. É aí que, lembra que a gente falou do complexo reptiliano, que ele tenta forçar a barra, porque ele quer ter o controle das coisas, ele não aceita a dualidade. Quando a gente não aceita a dualidade, a gente tenta manipular os resultados. A gente tenta forçar para aquilo sair exatamente do jeito que a gente quer. E aí que, quando a gente faz isso, o pêndulo ele volta com tudo com força e derruba aquele nosso castelinho de areia que a gente estava construindo. Então, a frase que a gente pode utilizar para lembrar desse princípio é: a força que eu faço para empurrar é a força que eu faço para segurar. Você quer ver um exemplo da manipulação do pêndulo no nosso dia a dia? Sabe aquele vendedor chato? Que você entra na loja e o cara ele quer porque ele quer te fechar uma venda? Aquele cara tá tentando manipular o pêndulo. Porque você já disse não. Você já disse que você tá só olhando. Ele não entende que vendas é um processo de abordar 3 pessoas para fechar uma, abordar 5 pessoas para fechar uma, às vezes abordar 10 pessoas para fechar uma venda. Então ele, na tentativa de manipular, ele vai querer bloquear todos os seus nãos, né? Ele vai te oferecer uma oferta com desconto, ele vai querer
fazer de tudo para te manipular e fechar a venda. E quanto mais ele tenta te manipular, mais você percebe que ele tá forçando a barra. E aí mais você quer a distância daquele cara. Então, a hora que o pêndulo voltar com tudo nele, ele vai perceber o que você foi embora da loja, você não levou nada e provavelmente você nunca mais vai voltar lá. Porque quem quer ficar perto de um cara que só quer, né, tem interesse de te vender algo e não tá nem aí se você precisa daquilo ali. Então, toda vez que a gente tenta forçar demais as coisas, o pêndulo volta para ensinar pra gente que a gente não pode manipular essas coisas. Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar o nosso processo de venda, mas tem que ser algo natural. Tem que ser algo que tem tanto positivo quanto negativo. Ou seja, tem tanto a parte boa, onde eu vou vender o meu produto e vai ter gente que vai comprar, como também vai ter muita gente que não vai querer e tá tudo bem. Eu não preciso forçar aquela pessoa a fazer algo que ela não quer. E, por último, a frase pra gente se lembrar: não tente manipular. Deixe oscilar. Então, é também uma forma da gente voltar a aceitar a dualidade. Se as coisas não estão indo bem, se as coisas não estão fluindo, aceite que você está numa fase ruim. E aí, passe a observar-se. Passe a entender o que aquela fase, o que aqueles problemas, aqueles aprendizados, eles querem te ensinar.